Olá, irmãos, graça e paz. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero em mais uma oportunidade compartilhar com você de uma santa porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Nós leremos versículo 19, 20 e 21. Gálatas, capítulo 2, do versículo 19 ao 21. O tema da nossa mensagem é uma vida crucificada. Diz assim o texto da Palavra de Deus: Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Uma vida crucificada. Vida Crucificada é um livro famoso de A.W. Tozer, no qual ele narra a trajetória do cristão e o seu desafio de ter uma vida crucificada. Para nós que vivemos no século XXI, é muito difícil entendermos a dimensão da crucificação. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O convite de Jesus aos seus discípulos é um convite a segui-lo à crucificação. É um convite a crucificar o seu eu todos os dias. Somente os condenados à cruz carregavam a cruz. Você carrega a cruz diariamente porque você precisa crucificar o seu eu diariamente. Nesse texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Ele está dizendo que o seu eu morreu, ele já não vive, já não tem oportunidade. Ele crucificou com Cristo. As suas vontades, as suas paixões, os seus desejos infames estão crucificados, mortos. Não existe evangelho sem cruz. A cruz é um grande símbolo para nós do sacrifício de Jesus e também da crucificação do nosso eu. Um famoso teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer disse certa vez que o convite a seguir Jesus é um convite à morte. A morte do eu, a morte da vontade, a morte das paixões. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer que os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões. A cruz é o espaço para o sacrifício, para a renúncia, no qual precisamos crucificar diariamente o nosso eu, para que Cristo viva em nós, para que a sua mensagem, para que a sua vontade assuma o lugar da nossa vontade, para que a sua vida tome posse da nossa vida, para que o seu desejo seja o meu desejo. Uma antiga poesia cristã dizia que no coração do homem há um trono e uma cruz. Quando Jesus está na cruz, quem está reinando é o meu eu. Quando Jesus está no trono reinando, quem está na cruz é o meu eu. A escolha é minha e sua. Quem vai reinar? Quem estará na cruz? No seu viver diário você manifestará isso, porque não temos como ocultar essa realidade. Por isso que o apóstolo diz: a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Viver a vida cristã é viver na fé do Filho de Deus. É entender que o Verbo se fez homem e habitou entre nós e nos deu exemplo de como viver neste mundo. Este Jesus que viveu na carne, morreu e ressuscitou, e foi feito primogênito dentre os que dormem. Nós que vivemos na fé do Filho de Deus, vivemos também na esperança da ressurreição. Viver na fé do Filho de Deus é entender que este mundo é passageiro, ele não é permanente. Esse mundo passará com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Viver na fé do Filho de Deus é entender que Cristo retornará a este mundo para julgar aos ímpios e para redimir de uma vez por todas os salvos da presença do pecado. Nós precisamos crer que Cristo vive e que Ele tem que viver em mim e em você. O apóstolo Paulo, nesse mesmo texto de Gálatas, diz: longe de mim esteja me gloriar em qualquer coisa, a não ser na cruz de Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Infelizmente, há muita gente que não crucificou o mundo ainda.
é apaixonado pelos prazeres deste mundo. Sente inveja, sente um desejo ardente de viver como os ímpios vivem, porque não crucificou ainda este mundo, não crucificou as suas paixões, elas estão vivas, elas reinam em sua vida. Quando você percebe na vida de uma pessoa que não consegue resistir às paixões, aos desejos, é porque o seu eu está vivo, ele não crucificou. E essa crucificação é diária. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia sua cruz e siga-me. Você tem crucificado o seu eu diariamente? As suas vontades, as suas paixões, o seu desejo? Ou você tem permitido que seu eu reine? Que a sua vontade seja soberana e não a de Deus? Que suas paixões escravizem a você? A diferença daquele que vive na fé do Filho de Deus e do que não vive é factível, é perceptível, porque você no dia a dia revelará: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que Deus nos abençoe nesse dia.